Olá, tudo bem? Nessa aula vamos tratar sobre o fenômeno da humanização do direito internacional. Mas o que é esse fenômeno? A humanização do direito internacional, em suma, é a colocação do indivíduo no centro do direito internacional, mais precisamente, dos direitos de proteção ao indivíduo no centro do direito internacional. E quando isso surgiu? Bem, para falar um pouco sobre o surgimento da proteção do indivíduo no direito internacional, nós temos que voltar ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1919, onde foi estabelecido, pela primeira parte do Tratado de Versalhes, a Liga das Nações. A Liga das Nações era uma organização internacional que foi idealizada pelo presidente americano à época, Wilson. Contudo, ela foi criada com um propósito de manutenção da paz para que não se chegasse a uma nova guerra como a que havia ocorrido. Ainda assim, ainda ela sendo constituída por mais de 40 estados, os Estados Unidos da América não aderiram, mesmo sendo um dos seus idealizadores o próprio presidente americano, porque à época o Congresso americano se recusava a alterar sua política tradicional internacional. Dessa forma, muitos doutrinadores afirmam que o fracasso da Liga das Nações se deu pela ausência dos Estados Unidos, não impedindo uma nova guerra e sendo extinta em 1942. Outro ponto importante dos primórdios da proteção ao indivíduo no direito internacional se dá com a criação da agência OIT, a Organização Internacional do Trabalho, também em 1919, logo após o estabelecimento da Liga das Nações. Essa agência busca a proteção internacional aos trabalhadores e as condições de emprego digna. Dessa forma, essas duas agências se tornaram o primeiro sinônimo de proteção ao indivíduo internacionalmente. Logo após a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava assustado com todas as atrocidades que haviam ocorrido durante essa guerra. A era Hitler havia feito uma caça literal a grande parte de um grupo específico, os judeus, fazendo com que a Europa vivesse os horrores que o ser humano poderia criar. Dessa forma, buscou-se uma forma oficial e forte para proibir e coibir qualquer outro recurso à força para impedir uma nova guerra, ou seja, fazer a manutenção da paz. Contudo, avaliava-se que, se existisse anteriormente uma agência que tivesse um poder de coibir ou formas de proteção, algo que faltava à Liga das Nações, a maioria das atrocidades não teria ocorrido. Então, com esse ideal, foi criado a Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU foi, então, buscar a manutenção da paz entre os Estados, saindo do uso da força para colocar de uma forma política os debates e discussões entre os Estados. Até mesmo seu símbolo foi criado com esse propósito. Coloca na tela, por favor. O símbolo da ONU foi criado em uma projeção azimutal, onde o ponto inicial de visualização parte do Polo Norte, que é um ponto neutro no mapa. Então, dessa forma, a ONU criou uma espécie de debate e mediação entre os Estados, instituindo também, através da sua Carta Constitutiva, a Carta das Nações, em 1945, o Conselho de Segurança da ONU, que seria o órgão para tolir esse recurso à força, onde as superpotências à época, os Estados Unidos, a União Soviética, a França, a China e o Reino Unido, poderiam debater as suas desavenças de uma forma política e até mesmo autorizar as ações em conjunto, ações de recurso à força, desde que autorizadas por esse conselho. Dessa forma, a ONU começou a constituir mecanismos para se coibir o recurso à força e manter a paz mundial. Contudo, em sua criação, em sua Carta Constitutiva em 1945, ela não possuía algo primordial para as relações entre os Estados, algo que os Estados já possuíam e a ONU não possuía, que era a sua personalidade jurídica internacional. A ONU não possuía isso tanto na sua Carta Constitutiva ou em qualquer tratado que houvesse estipulado. Então, muitas das vezes se questionava como ela teria a sua efetividade plena internacionalmente sem essa personalidade. Contudo, em 1948, ela teve que tomar a decisão de enviar um mediador para o conflito de Israel-Palestina. E para falar desse conflito, tem que também voltar ao Tratado de Versalhes, porque foi no Tratado de Versalhes, em 1919, que a Liga das Nações estipulou e entregou o mandato britânico, do Império Britânico, do território da Palestina.
Esse mandato foi com o intuito de constituir um Estado judeu naquele território, ou seja, delimitar o território, constituir um Estado para os dois povos, para os palestinos e para os judeus. Contudo, após a Segunda Guerra Mundial, não havia sido constituído esse território e, com o êxodo de judeus fugindo das atrocidades que estavam ocorrendo na Europa, voltando para Israel, para o território onde atualmente é Israel, o Reino Unido perdeu o controle da situação e entregou o mandato de volta para agora a recém-criada ONU. Então a ONU, em uma Assembleia Geral em 1948, fez a delimitação do território e constituiu o Estado de Israel. Na mesma reunião que foi feita essa delimitação, 5 países árabes saíram da reunião ameaçando uma guerra e logo em sequência eles invadiram o território, começando uma guerra sangrenta lá no território da Palestina. Então a ONU se viu obrigada a enviar esse mediador para tratar do conflito. E o mediador escolhido foi o conde Folke Bernadotte. Folke Bernadotte era um conde sueco que tinha ficado famoso durante a Segunda Guerra Mundial pelo seu trabalho com a Cruz Vermelha. A partir do seu trabalho com a Cruz Vermelha, ele foi indicado como mediador da ONU e foi o primeiro mediador instituído pela organização para tratar de um conflito, o conflito mundial. Um conflito regional, que era o conflito de Israel-Palestina. Nesse conflito, ele buscava um cessar-fogo e, posteriormente, que o conflito se extinguisse. Contudo, desde o momento que ele pisou no território de Israel, ele sofreu inúmeras ameaças de ambos os lados e não conseguiu qualquer avanço, tanto no cessar-fogo, tanto na uma delimitação diferente da ONU no território. Então, o que aconteceu ao fim foi que ele foi morto num atentado terrorista dentro dos arredores de Israel e o que foi questionado à época foi quanto à negligência do Estado de Israel perante a proteção do conde e a sua investigação da sua morte. Por quê? Porque na época eles não haviam tido... alegava-se que o conde não tinha proteção suficiente para exercer suas funções como representante da ONU e também que ele não possuía uma investigação fidedigna quanto à morte do conde. Ninguém foi acusado, ninguém foi preso e passou despercebido. Então a ONU ficou intrigada se ela possuía a capacidade que os estados possuíam de requisitar do Estado de Israel uma indenização por seu agente, que era sua representação, por ele ter sido morto pela negligência do Estado de Israel. Então, a ONU enviou um pedido de parecer consultivo para a Corte Internacional de Justiça, esta que havia também sido constituída em 1945 pela Carta das Nações, como tribunal para solucionar as controvérsias internacionais entre os Estados. Então, a Corte Internacional de Justiça emitiu um parecer consultivo onde afirmava que a ONU possuía sim a personalidade jurídica internacional para solicitar uma reparação perante o Estado de Israel por sua negligência. E a partir daí, a ONU adquiriu a sua capacidade jurídica internacional e que acabou sendo transmitida para outras organizações que foram surgindo ao longo do tempo. Então a ONU agora estava efetivamente plena para exercer as suas funções e conseguir buscar de uma forma mais enérgica a paz mundial, fechando tratados e acordos entre os Estados. Só que ainda faltava um requisito essencial, que também foi solucionado em 1948, que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração, que é considerada uma Constituição Internacional de proteção ao indivíduo, fechou a base inicial de proteção ao indivíduo internacionalmente. Por quê? Porque a partir dela, todos os estados começaram a visualizar ela e fazer meio que um controle de constitucionalidade entre suas normas e a Declaração Universal. Até mesmo os tratados que estavam sendo feitos observavam se estavam de acordo com a Declaração Universal e os tratados que já tinham efetividade buscavam se adequá-los a essa declaração. Vale ressaltar que, inicialmente, essa declaração possuía um efeito declaratório. Ela não possui, até hoje, efeitos vinculativos com base na declaração. O que ocorreu foi que, logo em sequência, múltiplos estados começaram a incorporar esses direitos humanos em seu regimento interno e positivar essas legislações dentro das suas constituições, como o Brasil fez aqui muitas das partes do artigo 5º. Então, da nossa Constituição. Então, a partir daí, ela começou a ganhar mundialmente esse efeito vinculativo dentro do regimento interno dos estados, mas não parou por aí,
porque vários tribunais internacionais de proteção dos direitos humanos foram surgindo, como o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, a Corte Internacional de Justiça, que já tinha sido constituída, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Tribunal Africano dos Direitos dos Homens e dos Povos recém-constituído, e até mesmo o TPI, que foi o Tribunal Penal Internacional, que trouxe a possibilidade de se acusar formalmente o indivíduo de uma forma internacional, ou seja, o indivíduo passou a adquirir uma personalidade jurídica internacional. Então ele poderia tanto peticionar em algum desses órgãos, quanto ser acusado por outros, tornando-se uma ideia de cidadão global. Assim, esses tribunais passaram a emitir decisões conectando uns aos outros e fortalecendo as decisões uns dos outros, criando um sistema global de proteção mais efetivo. E dessa forma, essa humanização do direito internacional foi cada vez mais crescente, chegando ao ponto de se criarem normas de jus cogens, ou seja, normas peremptórias do direito internacional. São normas obrigatórias até mesmo para os estados que não assinam determinados tratados, os quais possuem essas normas. Inicialmente, o próprio recurso à força foi enquadrado, a proibição do recurso à força, foi enquadrada como uma norma de jus cogens, ou seja, obrigatória a todos os estados, ainda que eles não assinem a Carta das Nações. Essa aula fica por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.